Boa noite! Se você ainda não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Ana Paula Veiga, sou facilitadora, sou terapeuta e professora de constelação familiar. Amo essa técnica, vivo disso já há quase 10 anos, desde que eu conheci constelação familiar. Sou uma eterna apaixonada por constelação. E hoje eu vou tentar explicar o inexplicável. O inexplicável, porque todo mundo chega e fala assim: Ana, eu entendi, faço curso de constelação, mas sempre quando chega uma pessoa e me pergunta o que é constelação, e daí eu falo, eu já me embanando toda para responder. O que eu respondo, Ana? O que é constelação? Mas antes disso, eu tô aguardando aquelas pessoas que realmente precisam dessa informação ou querem essa informação, porque assim, muitas pessoas, gente, vêm buscar constelação, e muitas pessoas mesmo. Ela vem buscar constelação quando ela já tem uma consciência, quando ela já tem uma aceitação que ela tem um problema, sabe? Sabe quando ela chegou assim no ápice do problema? Aí ela fala assim, nossa, aí chega uma pessoa e fala assim, faz uma constelação, aí a pessoa vem e busca. Ok, ela sempre vem buscar para um problema. Agora, as pessoas que já conhecem constelação, elas sabem que a constelação ela não serve só para olhar para um problema. Ela já tem uma jornada, uma caminhada. Então elas querem olhar para a constelação ou fazer uma constelação já em busca de uma solução, já em busca de um olhar, de ampliar a consciência, de enxergar lá na frente. Ela já está numa jornada de autoconhecimento e ela já consegue ver que a constelação, a gente olha para diversas coisas, doença, casa, mas eu vou falar ao longo dessa live. Agora, o que realmente a gente precisava expandir e precisava chegar são as pessoas que não têm noção que elas podem ter uma vida melhor, que elas podem sair de uma dor, sair de um problema com constelação familiar. Porque elas ouvem falar e aí vem uma série de perguntas para mim, assim, eu acredito que a pergunta mais perguntada para mim na vida é: Ana, o que é constelação? E aí enche assim a tela de achismo, né? Constelação é algo espiritual? É uma religião? É uma terapia? Ana, eu ouvi falar, a constelação, ela é espiritismo, é uma seita. Gente, já ouvi falar de tudo que é constelação e até um grupo que é contra a constelação, dizendo que a constelação é uma aberração, é coisa do demônio, Gente, já ouvi mesmo. Então, vamos esclarecer de uma vez por todas o que é constelação? Vamos assim, abrir nosso coração. Ana, a constelação familiar, ela é algo espiritual? Eu posso dizer sim e não. Então, vamos lá, gente. Se você olha a constelação e você pensa, é algo espiritual? Se você pensar na religião, que há uma religião aqui no Brasil, que é uma religião espírita, tem religiões aqui que a incorporação, né, que você recebe uma entidade. Se você pensar dessa forma, eu vou dizer, não é nada disso, tá? A constelação, ela não se trata de espiritismo, religião, ela não se trata de incorporação, ela não se trata de mexer com outras energias, não, isso não. Agora, o que é? Se você chamar isso que habita dentro de você, que existe o corpo físico, a mente e o espírito. E se você falar que isso que habita dentro de você é o espírito, ou tem gente que vai chamar de alma, tem gente que vai chamar de sua essência, tem gente que vai chamar de energia que habita dentro da gente, o ser, né, o ser interno. Se você chamar isso de espírito, aí eu vou dizer sim, a constelação mexe com o seu espiritual, ou seja, ela mexe profundamente. Uma constelação familiar, gente, ela vai mexer, ela vai tocar em suas memórias. E as suas memórias podem ser desta vida, de quando eu nasci e tive memórias infantis, algum trauma que aconteceu comigo desde pequena até hoje, memórias que eu carrego. Ela pode olhar para memórias do seu sistema familiar que não aconteceu comigo, mas aconteceu com a minha mãe, aconteceu com os meus avós, e eu carrego essa memória, né? Estou repetindo algo por ressonância, então ela olha para a memória do seu sistema que você está repetindo, e até ela vai olhar para memórias de vidas passadas.
Então, sim, né? Ela vai mexer com algo espiritual internamente. Então percebe que há um sim, ela é, e um não, não é uma religião, não se trata de espiritismo ou de incorporação ou algo assim. Mesmo porque, gente, olha só, uma pessoa vem constelar, e eu vou falar bem certinho o processo de constelação, mas ela vem, ela senta aqui, ela tá viva, em pé, aqui do seu lado, sentada. E aí a gente faz uma constelação que acontece. Como que uma pessoa vai representar ela e vai sair o espírito daqui e entrar ali? Não, percebe que é uma representação. E a gente utiliza desse campo chamado campo morfogenético, que eu vou explicá-lo aqui também. Então fica comigo, que hoje tem muita informação, mas vamos lá. Aí então, é espiritual? Tem gente que pergunta: Ana, constelação é holística? É algo holístico? Sim e não. Porque assim, ó, se você vê o holístico como algo misterioso, como algo que não é provado cientificamente, como algo que é uma reunião secreta, se você olhar o holístico por esse lado e confundir o holístico com o místico, eu vou dizer não, não é isso. Então, a constelação, ela não é algo sem estudo, ela não é algo para pessoas zens, né? A constelação, ela serve para todos. Agora, se você olhar o holístico, que vem do holismo, que significa um fenômeno que acontece, que vai além das partes presentes, por exemplo, algo acontece num sistema familiar que vai além de todos os representantes do sistema. Existe uma consciência coletiva que atua ali. Então, é um fenômeno que atua ali e que não é a junção de todas as partes. Se você acreditar no holístico como sendo isso, sim, ela é holística. Então, primeiro, aqui no Brasil, a gente tem muitas interpretações das palavras, entende? Então, se eu cair para um lado, não há uma base, não há um estudo, aí não, ela não é mística, sim. Agora, se você olhar pelo fenômeno, sim, ela é fenomenológica, ela tem uma base filosófica. Então, assim, as ordens do amor que eu vou colocar aqui, que Bert descobriu, Bert Hellinger, o criador da constelação, ela faz sentido não só para a constelação, para o sistema familiar, como para vários sistemas, e a gente entende que tudo é um sistema. Para tudo existe um sistema. E aí vem a pergunta, né? Ana, a constelação, então ela é uma terapia? Sim e não. Calma, não fica bravo comigo. Porque se você olhar, o Bert Hellinger, que é o criador da constelação, quando ele iniciou a constelação, ele iniciou sim como uma terapia. Ela era uma psicoterapia. Ela pode ser usada como, mas ela não é somente uma psicoterapia. Ela não é somente uma terapia, né? A constelação familiar, quando o Bert descobriu, e ele descobriu as ordens do amor, que eu vou falar para vocês daqui a pouco sobre essas ordens, ele usou elas porque as pessoas tinham dor, porque as pessoas estavam no trauma, porque as pessoas estavam nos seus sentimentos. Então, assim, para olhar para aquilo que não deixava a pessoa viver, para olhar para aquela dor que prendia a pessoa. Então, sim, ela é usada muito como terapia, mas com o passar dos anos, e a constelação já existe há 40 anos, há mais de 40 anos, com o passar do tempo, ela foi sendo usada, essas ordens, né, foi sendo usada em todos os sistemas. Gente, vamos entender sistema aqui bem rapidinho. Tudo é sistêmico, tudo ele se baseia num sistema. Então vamos começar com o nosso sistema familiar, que é o nosso sistema de origem, ou seja, eu vim de um sistema, de uma família que é um sistema. Mas se eu parar para pensar, dentro da minha casa existe um sistema, que na casa da Andréia, que está aqui do lado, é outro sistema, funciona de uma outra forma. Aqui no meu prédio tem um sistema. Eu preciso fazer algumas coisas para entrar dentro desse sistema que acontece aqui no meu prédio. É permitido coisas e não é permitido coisas que só acontecem aqui no meu prédio.
Quando eu morava num prédio vizinho, era outro sistema. Ou seja, na minha cidade tem um sistema de política, tem um sistema de bairro. E, por exemplo, eu moro no centro. Eu moro no centro aqui de Dois Irmãos. Aqui no centro acontece algumas coisas, é possível algumas coisas que em outro bairro mais afastado não acontece. Ou em outro bairro acontece. Você vê como que é? Outro dia eu queria para o meu filho uma bola. Uma bola daquelas grandonas, assim, aquelas bolas de circo, sabe? Aí eu falei assim, nossa, onde que eu vou achar uma bola daquela? Eu queria uma bola daquela porque ele foi lá na terapia dele, ele sentou na bola, gostou muito. Falei, eu queria uma bola daquela. Aí tinha uma babá que ela olhou e falou assim, nossa, passa um carro dessa bola lá no meu bairro, todo dia quase, Ana, oferecendo essa bola R$10. E aí, olha que interessante, então, passa lá, por quê? Porque lá é um bairro, aqui não passa. E ela falou assim, esse carro não passa aqui no centro, ele só passa em bairros. Então, você percebe que acontece coisas em bairros e que não acontece aqui no centro? É isso, sistemas diferentes, mas tudo é sistêmico. Eu vou trabalhar, o sistema da minha empresa é diferente em qualquer outra empresa. Eu vou na escola, existe um sistema escolar, existe um sistema organizacional, existe um sistema de política. A gente está inserido em todos esses sistemas. Então, quando a gente pega a constelação, as ordens que baseia a constelação familiar, a gente percebe que são ordens para a vida. Né? E quando a gente coloca ela, então agora ela deixa de ser uma psicoterapia. Por exemplo, né? A gente usa a constelação familiar dentro das empresas. São constelações empresariais. A constelação empresarial, hoje, ela é uma consultoria. Ela olha os problemas da sua empresa, ela olha o que pode ser melhorado na sua empresa, qual é o furo, por onde está saindo, o que acontece com os funcionários daquela empresa, por que não para funcionário, ou por que aquele cargo não dá mais para aquela empresa. Enfim, ela vai avaliar todinha a empresa, uma constelação empresarial. Então, deixou de ser uma psicoterapia. Hoje, a constelação aqui no Brasil mesmo, a gente tem um direito sistêmico, que foi criado por Swami Stosh, que é um juiz da Bahia, né, que estudou constelação, até ele estudou com o mesmo professor que eu, que é o Renato. E aí, o que acontece? Ele trouxe para o Brasil e começou a constelar na vara de lá da Bahia, né, onde ele fazia, e ele percebeu várias coisas. Olha, uma delas é que muitas vezes a mulher, quando ela briga por uma pensão, e ela briga mesmo, ela quer aquilo, tirar tudo do homem, por quê? Porque aquela mulher, ela não está sendo reconhecida. Então já existe algumas ordens no tribunal que a gente olha para quê? Para haver uma reconciliação, uma conciliação melhor dentro da justiça. Olha que bacana! Então ela é usada no Tribunal de Justiça hoje. Muitos advogados vêm fazendo constelação. Olha que bacana! Ela é usada hoje, ela já foi aprovada no SUS como uma terapia alternativa. Então, olhar para a doença da forma que a constelação familiar olha, como algo que pertence à vida, e sempre existe uma dor, um excluído, algo atrás de uma doença. Então, muitas vezes a gente olha o que tem por trás daquela doença ou sintoma. Gente, é maravilhoso. É por isso que eu falo, é apaixonante. Ó, ela olha para a doença, ela faz parte da saúde. A gente tem a educação sistêmica, numa escola mesmo, né? Tudo que você faz no seu sistema familiar, você faz fora, nos outros sistemas. Como assim, Ana? Eu vou explicar daqui a pouco para vocês as ordens do amor. Mas, por exemplo, quando você inverte uma regra dentro do seu sistema familiar, você inverte também em outros sistemas. Na escola mesmo, uma inversão de hierarquia. Se você comete aqui nesse sistema e se você se acha melhor que a sua mãe, se você acha que você é maior, que você cuida dela, que a mãe é a pequena e você é a grande, você chega numa escola, no ensino, você acha o quê? Que você vai respeitar o professor? Você acha o quê? Que você consegue se colocar no lugar de pequeno? Né? E o professor, que lugar que ele tem? E o diretor da escola? Qual é o lugar? Qual é a desordem que está acontecendo dentro de uma escola? A educação sistêmica olha para isso. Então, olha como é rico, né? Olhar para as constelações e ver o quanto ela evoluiu e o quanto ela está presente. Então, eu vou dizer, Ana, constelação é uma terapia? Pode ser uma terapia, sim e não.
pode ser usada como não terapia, como algo a ser olhado, ser expandido, para expandir a sua consciência. Então hoje eu constelo casa a ser comprada, casa a ser vendida. Por que não vende uma casa? Por que aquele terreno não sai do lugar? Não sai do lugar, tipo, não vende, não constrói nada nele, né? Um terreno que tem pouca energia. Tudo isso a gente consegue olhar através da constelação familiar. Olha que rico que é trabalhar com constelação. E, gente, hoje eu posso muito bem especificar. Ana, quero trabalhar com constelação em qual área? Acabei de formar uma turma online. Dentro dessa turma online tinha, não sei se ela está aqui agora, né? Mas tinha uma veterinária. E a veterinária, como assim, Ana? Veterinária, fazer constelação familiar? Total! Por quê? Os animaizinhos, já foi provado na constelação que eles pertencem ao sistema familiar. Então, um animal é como se fosse um membro desse sistema, um membro da família. E quando você começa a enxergar e entender a doença do animal, ou o que aquele animal traz, que também é sistêmico, pertence ao sistema que acontece dentro daquela casa, você consegue ajudar o animalzinho. Uau! Então, gente, várias profissões estão aderindo à constelação familiar. De verdade, ela cabe em qualquer profissão, né? Principalmente professores, que professor com constelação familiar é outra coisa. É um professor que consegue se colocar na aula e entender que ele é a autoridade máxima dentro de uma sala, entende? E começa a olhar e ajudar os alunos a entender melhor o processo daqueles alunos. Gente, nem vou começar a falar aqui porque, de verdade, é algo que me toca muito, muito, muito. A gente poder ajudar o outro, olhar para o outro, algo que realmente é essencial, entende? Não uma dor superficial. Olhar para as profundezas do que faz um aluno não conseguir prestar atenção numa aula, o que faz um doente não se curar de uma doença, o que tem por trás disso é a palavra. Bert diria, qual é o pano de fundo disso? E é muito rico quando a gente começa a entender os panos de fundo das coisas, sabe? Primeiro a gente consegue ajudar a pessoa a sair daquele pano de fundo, ajudar a pessoa a sair daquela dor, daquele trauma, daquela memória, né? Então, isso se torna apaixonante para um ajudador, que eu imagino que tem vários aqui, né? Que às vezes a gente quer ajudar uma pessoa e não é tão efetiva na forma de ajudar. E com a constelação familiar, a gente consegue ser certeiro, porque a gente consegue ver através de um campo, do qual eu vou explicar aqui. E ainda ficou, Ana, a constelação familiar, ela é religião? Não, gente, religião? Não é uma seita, não é uma religião, mas se eu for para o lado da religião, algo que você tem que fazer, que você tem que cumprir, se não há um castigo, que você tem que sentir culpado por algo que você não fez, não, de forma nenhuma. Agora, se você levar como um estilo de vida do qual você aprende a viver constelação familiar, sim, você pode usar ela na sua vida, você pode aderir constelação na sua vida, pode ter certeza que a sua vida vai melhorar muito quando você entrar no fluxo da vida. Sabe o jogo? Como se a vida fosse um jogo e agora você entendesse as regras desse jogo? É o que a constelação faz. Você passa a entender melhor as regras do jogo da vida. Seria isso, né? Então, sim, podemos dizer que a constelação passou a ser uma filosofia de vida. Agora, tem gente mesmo que quer usar a constelação como quiromancia, adivinhação, prever o futuro com a constelação. Não seria o caso, não mesmo, porque a gente não olha para o futuro. Mesmo assim, a constelação ela não tem tempo e espaço. Abre algo, né? A constelação ela abre, ela nos mostra algo que é onde está preso, ali onde você está preso. Porém, quando a gente faz uma constelação, gente, é muito nítido que se a pessoa não mudar aquilo, vamos supor, eu vim constelar relacionamento, que é uma das constelações mais frequentes, atualmente é relacionamento. Vim constelar relacionamento. É muito óbvio que se você não mudar aquela situação, se você não mudar aquele comportamento, então é quase como uma previsão. Aquele relacionamento não vai durar, aquele relacionamento vai acabar, ou aquele relacionamento vai acontecer isso, ou é muito certo que o seu filho
virá fazendo alguma coisa ou trazendo um pertencimento ou um comportamento de alguma forma. Isso tudo a gente ensina nos cursos de constelação e é muito, muito certo a gente fazer algo e acontecer algo. Ação, reação. Quando a gente entende esse jogo, essa regra, a gente sabe que a reação será futura. Então a gente entende um pouquinho o que pode acontecer lá na frente, entende? Mas não serve assim para abrir e ver o futuro, tipo, eu vou fazer isso vai dar certo na minha vida. A gente tem um olhar, olha, quando você olha para isso, você sente vibração com aquilo que você está olhando ou não, ou eu não quero aquilo não é bom para o meu ser, não é bom para mim. Isso sim a gente consegue ver. Olha que interessante. Então, passa sim a constelação ser muito, muito rica em todos esses aspectos, gente. Vamos falar da base mesmo da constelação familiar. Ana, constelação familiar, então, ela é comprovada cientificamente? Posso dizer que sim. Porque Rupert Sheldrake, por exemplo, Bert Hellinger, que é o fundador da constelação, que é o criador, né, que trouxe tudo isso. Então, o Bert estudou pedagogia, quando ele era seminarista, que ele foi até certo tempo de vida, estudou hipnoterapia, estudou PNL, terapia primal, análise transacional, terapias de grupo, nossa, vários estudos, inclusive até constelação familiar, quando ele chegou na Thea Schiffelder, que era uma pessoa que trabalhava com representação familiar. A Virginia Satir também ele estudou com ela e ela trabalhava com representações, mas com a família. Ela trazia a família inteira para o consultório. Tanto é que muita gente pergunta hoje, fala assim, Ana, eu preciso levar a minha família inteira para constelar? Eu preciso levar a minha família inteira? Então, até a Virginia Satir, sim. Se fosse na época dela, sim. Hoje não. Hoje a gente trabalha com um campo. Então, o Bert, ele chamava esse campo de campo de memórias, porque era onde ficavam as memórias. Mas ele não estudou o campo, mas ele entendia que esse fenômeno, a primeira vez que ele entrou num campo, que ele foi pai de um esquizofrênico e que ele começou a sentir coisas que ele falava, isso não é meu, é dessa representação que eu estou. Quando ele percebeu isso, ele falou, existe algo aqui. Existe algo que quando a gente entra para representar, para que ela explique ou para que ela encontre um caminho, eu começo a me sentir de forma diferente. Então, olha que interessante como ele começou a juntar tudo dentro da constelação familiar. E aí ele percebeu, gente, eu posso dizer que ele percebeu e ele explanou pra gente algo que sempre existiu. Não vou dizer que ele criou as ordens do amor, sempre existiu, mas que ele trouxe pra gente de uma forma fácil, que a gente consegue entender. Uma dessas ordens, que hoje é uma ordem pra vida, né? E eu digo sempre que quando a gente toma essa ordem e a gente consegue vivenciar, a gente consegue trazer como filosofia de vida, a nossa vida melhora muito. A gente tem muita leveza nesse caminhar na vida, né? A primeira ordem é o pertencimento. E o que ele diz do pertencimento, Ana? Ele diz que a gente pertence a um sistema familiar. A gente é de um sistema, entende? Então, quando eu olho para uma dor minha, que eu olho, eu não tô conseguindo fazer isso, ou eu tô travada nisso na minha vida, nisso o quê? Ana, eu não tô conseguindo um marido. Eu não tô conseguindo um marido, não conseguindo ter um marido. As pessoas não ficam comigo, as pessoas fogem, o meu relacionamento é curto, rápido, e eu percebo que eles vão embora. E aí, quando a gente olha, abre uma constelação, então, eu pertenço a um sistema familiar. Pode ser que não seja especificamente comigo, mas pode ser que no meu sistema houve um trauma, aconteceu algo no meu sistema. E quando aconteceu algo, ficou essa memória de abandono, essa memória de talvez, né? Porque chega na constelação, a pessoa chega com uma história e ela sai com uma totalmente diferente, né? Foi igual uma constelação, né, André, da semana passada. Então ela veio olhar para relacionamento e ela falou assim, Ana, sabe o que acontece? É que todo homem que aparece pra mim, ele sempre tem uma prioridade. Eu nunca sou a prioridade dele. Sempre tem algo pendente. Uma hora é a filha, outra hora é o trabalho, outra hora
a mãe. Então, assim, ele sempre tá preso a algo, ele nunca dá atenção para mim, ele nunca é uma pessoa que vem 100% disponível. Ela chegou com essa história, ele. Aí quando a gente foi abrir uma constelação, aí dava para ver nitidamente, ela fugindo, ela saindo da relação, ela com muito medo de se entregar a essa relação. Então, se ela tinha aquele medo de se entregar, automaticamente ela atraía pessoas com medo de se entregar também. Então ela ressoava com o quê? Com aquilo que ela tinha, ela só conseguia se entregar uma parte. Agora, tá bom, Ana, ela conseguia se entregar uma parte, por quê? Né? Aí a gente olha o pano de fundo daquela dor. Então, ela teve um marido do qual ela tinha um bom relacionamento, que estava tudo bem, ela tinha um filho pequeno, esse marido foi assassinado. Então, qual é o medo agora dela, inconsciente? Que ela vai se entregar de novo, que vai estar tudo bem nesse amor, nesse relacionamento, e ela vai ser abandonada novamente. E vai acontecer algo ruim. Então ela fica com essa memória dentro dela e ela não consegue mais se entregar a relacionamentos. E aí o que acontece dentro de uma constelação? Que a gente olha para isso. Nesse caso foi uma memória dela, tá? Que eu tô comentando com vocês aqui. Mas pode ter memórias que não é dela, que é uma memória tipo da avó dela. Da avó dela que foi deixada no altar. Da avó dela que fugiu para casar com outra pessoa, uma história diferente, né? Ela fugiu do altar, casou com outra pessoa, viveu lá com o avô dela e deixou esse noivo, e aí vem histórias de esse amor não vai dar certo, esse amor não é bom para mim, memórias do sistema. Então, o que a gente faz numa constelação quando a gente depara então com uma memória dessa? A gente vive aquela dor e ao mesmo tempo, com as frases de solução que a constelação usa, a gente acalenta aquela dor. É como se a gente colocasse aquilo no lugar, é como se aquilo que é sentido, então, aquele medo, aquela trava, então, ela pudesse se dissolver a um ressignificar daquela história. E aí aquilo libera para o inconsciente é quem trabalha, e aí libera a vida dela, então, para um novo relacionamento. Olha que rico que é isso, gente. Quer dizer que a gente vai tendo mais liberdade quando há mais autoconhecimento. A ordem do pertencimento, então, diz que se eu pertenço a um sistema, existem algumas regras que às vezes são explícitas. Eu já consigo ver. Eu olho para o meu sistema, é um sistema que não fala palavrão, que não pode, que é feio, que é pecado, que é falta de respeito. E algumas regras que são implícitas, que eu não entendo, que não foi falada, mas que eu sigo por ressonância. Olha isso. Como assim, Ana? Exatamente, porque dentro do sistema familiar existe um consciente coletivo. É como se algo que acontecesse no sistema, ele fosse ficando as memórias e todos aqueles que pertencem àquele sistema vive aquelas ordens, aquelas regras daquele sistema. Ou seja, se uma mulher, ela jurou com todas as forças nunca mais se apaixonar por um homem porque ela foi abandonada, nunca mais abençoar nenhum relacionamento porque ela foi muito infeliz no relacionamento, porque ele judiou muito dessa mulher. Olha só, aquela força que ela criou, que a gente acredita que não existe muitas vezes, pode passar de pai para filho, vai passando, e aí vai ver, hoje eu ainda estou com essa jura de que eu nunca mais vou me apaixonar, de que nenhum relacionamento é abençoado, e eu não sei porquê. Eu olho para trás, tá lá, minha bisavó falando isso, né? Ou uma pessoa do meu sistema que foi muito judiada. Então a gente olha para esse sistema familiar. Olha o que não é o pertencimento, gente. O pertencimento, ele é tão forte que o Bert fala assim, ó, tem pessoas que dão a vida para pertencer. Há uma culpa muito grande quando eu não pertenço a esse sistema, quando eu faço algo diferente desse sistema. Então eu olho para o meu sistema familiar, é um sistema de pouco estudo. É um sistema que não estudou muito, talvez não teve oportunidade de estudo. É um sistema que vem vindo. E aí eu me sinto culpada quando eu estou estudando. Eu me sinto culpada quando eu estou prestes a me formar. Então eu posso deixar uma faculdade. Eu posso sabotar aquele meu estudo. Por quê? Porque eu quero pertencer a esse sistema. Eu fico vinculada
há uma lealdade sistêmica. Para vocês entenderem esse pertencimento mesmo, olha que interessante, vem do nosso sistema límbico, ou seja, nosso sistema primário de homens da caverna mesmo, tá? Vamos pegar os homens como animais, né, que somos animais racionais, como sendo o mais fraco da linha dos animais. Tipo, a gente não voa, a gente não nada, a gente não é um nadador, né? A gente não é forte como um elefante, um rinoceronte, um leão. E aí o que acontece? A gente se uniu em tribos. Então a gente ficou preso dentro de um sistema, dentro de uma tribo. E aquele ser humano que saía sozinho da tribo, que saía sozinho para uma mata fechada, que ia para fora sem ter ninguém daquela tribo, ele morria, ele era o animal mais fraco. Então eles viviam em quê? Em tribos, em clãs. Então, o nosso sistema límbico, da nossa formação mesmo, do homem, é viver em clã, é viver no pertencimento. Sair desse sistema, fazer algo diferente pode custar a minha vida. Percebe o quanto isso é forte pra gente? O quanto isso pega, pesado. E aí a gente repete. Repete, quando a gente não tá repetindo, a gente se sente culpado. Quando a gente olha para isso, então, a gente sente um alívio de poder fazer diferente. Porque agora eu trouxe pro consciente. Quando eu trago para o consciente já muda. Quando eu sinto, aí muda mais ainda. Então essa é a ordem do pertencimento, gente, que o Bert percebeu, ela sempre existiu, mas que quando a gente entende, quando a gente toma essa ordem, a gente vive e a gente sabe que muitas coisas a gente está repetindo e a gente pode deixar de repetir. Posso continuar falando da ordem, da segunda ordem, que é a hierarquia. É uma ordem gostosa. Porém, a gente não se dá conta o quanto ela atrapalha a nossa vida quando a gente está fora da hierarquia. Ana, como assim? Então, se eu falar para você, quem sabe mais? Quem chegou antes dentro de uma... Exemplo, uma empresa, tá? Quem sabe mais? Quem chegou antes dentro de uma empresa ou quem chegou faz uma semana na empresa? Quem conhece mais da empresa? Você vai falar, óbvio, quem tá lá há 10 anos sabe mais do que aquele que chegou há uma semana, né, Ana? É óbvio mesmo, a pessoa sabe mais. Mas muitas vezes a pessoa entrou na empresa ontem e ela entrou num cargo maior, ela entrou num cargo de gerência. Então ela chega querendo saber mais do que a pessoa que está lá há 10 anos, porque ela tem um cargo maior. Então ela está fazendo o quê? Uma inversão de hierarquia. Agora vamos lá, se ela está invertendo numa empresa, se ela está invertendo num lugar que já existe muito antes dela, e ela chegou ali achando que ela sabe muito mais do que acontece ali naquela empresa, ela está fazendo isso na casa dela, ela está fazendo isso no sistema de origem, então, que é o seu sistema familiar. Como assim, Ana? Ela está acreditando realmente que ela sabe mais que a mãe dela, que o pai dela, que ela é maior que eles são pequenos e ela tem que cuidar deles. Ela significou, quando ela era criança, que esses pais necessitavam muito dela. Então, o que ela faz? Ela inverteu uma hierarquia por amor. Por isso chama ordens do amor. Porque a gente emaranha, a gente entra naquilo muitas vezes por amor. Então, ela inverte aquela hierarquia dentro do sistema familiar dela. Ela acredita que sem ela, a mãe não consegue ficar. Muitas vezes ela sustenta a mãe ou o pai. Muitas vezes ela quer fazer totalmente diferente porque eles fizeram errado. Então ela quer ser melhor do que eles. Há uma inversão de hierarquia. Agora, quando a gente entende a hierarquia, a gente sabe que, olha só, o maior protege o menor. Ou seja, a minha mãe é maior que eu. O meu pai é maior que eu. Então, se eles são maiores, eu sou menor, eu me coloco no meu lugar. Há uma ordem de chegada. Quando eu entro nessa ordem de chegada, eu tenho força. Por quê? Eu recebo a força dos grandes. Eu recebo a força de quem veio antes no meu sistema. E aí eu tenho força de vida, de olhar para frente. Agora, eu olho para o meu sistema e olho e falo assim, meu Deus, tudo errado. Meu Deus, eu preciso... Olha a frase que eu ouço bastante, tá? Eu preciso curar esse sistema. O meu sistema tá todo bagunçado, Ana. O meu sistema, meu Deus do céu, eu preciso arrumar esse sistema. Ou seja, esse sistema é fraco. Que força que eu tenho para ir para a vida? Que força que eu tenho para ir para frente se eu venho de um sistema fraco? Se eu venho de um sistema fraco, eu sou o quê? Fraca. Se eu venho de um sistema doente, eu sou o quê? Como nasce uma laranja saudável dentro de uma árvore podre?
uma árvore que está doente? Não nasce. Então, quando eu olho para o meu sistema todo defeituoso, não aceito o sistema que eu vim, olho para minha mãe. A minha mãe é o quê? A minha mãe é parte de um sistema. Ela foi criada dentro de um sistema. Então, ela só faz aquilo que ela sabe fazer. Quando eu entendo essa hierarquia, eu entro no meu lugar. Quando eu entro no meu lugar, sabe barquinho dentro de um rio que está fluindo? É entrar no barquinho e ó, só fluir na vida, embora para a vida. Agora, quando eu vou contra, sabe barquinho que nada contra a correnteza e fica nadando, nadando e voltando e nadando e voltando? Isso é inversão de hierarquia, para vocês entenderem melhor o que é. Então, entrar na nossa hierarquia, entrar no nosso lugar nos dá força de vida. E a gente leva uma vida mais tranquila. Por quê? Porque muitas coisas eu estou sendo levada, né? Sem muito esforço. Terceira ordem do amor, né? Que o Bert fala, é a relação de dar e receber. Trocas. Dar e receber. Então, às vezes, se eu der demais, eu sufoco. Se eu recebo demais, eu me sinto devedor. E aquele que dá nunca percebe que dá demais. Então, nessa relação de dar e receber, muitas vezes eu dou demais e eu enfraqueço aquele que eu amo. Porque eu só vou dar demais para aquele que eu amo. Ou seja, filhos, marido, companheiro de trabalho, às vezes funcionários que eu quero ajudar. Muitas vezes eu faço algo para os meus funcionários que eu perco até o funcionário. Então, nessa linha de dar e receber, o Bert percebeu algo que é impagável. Ele diz que há uma desordem que a gente precisa conviver com ela, que é a desordem de os pais nos deram a vida. E a vida é impagável. Quando eu consigo reconhecer que não existe nada mais rico, nada melhor do que a vida mesmo que eu recebi dos meus pais, eu consigo olhar e ser grato a eles pela vida. E ponto. Ponto por quê? Porque sim, eu vou ser uma eterna devedora dos meus pais. E aí muitas vezes a gente faz fidelidade, a gente quer a felicidade dos nossos pais, a gente quer obrigar que eles não sofram, obrigar eles a serem especiais, porque eles me deram a vida, então eles são especiais para mim. E a gente quer mudar o destino deles, acreditar que eles têm que ser ou fazer aquilo que eu acredito que é melhor para eles. Por quê? Porque me deram a vida, porque eu amo, porque eu quero o bem deles. Olha que loucura isso! Então, além de ter uma inversão de hierarquia, ainda há um desequilíbrio. Por quê? Como eles são pessoas normais, como eles não conseguem ser especiais, porque não são, sabe? Ser do jeito que eu gostaria que eles fossem. E aí, então, o que acontece muitas vezes? Eu fico com raiva, né? Eu fico frustrada, ou eu acredito que a minha mãe não é boa o suficiente, meu pai não é bom o suficiente. Por quê? Porque não é feliz, porque ele não faz aquilo que ele deveria fazer, que eu acredito que seria melhor para ele. Então, eu fico voltada para os meus pais e, ó, eu não volto para a vida, eu não vou para a correnteza da vida. Então, enquanto eu estou reclamando do meu pai, da minha mãe, enquanto eu estou querendo mudar a vida deles, enquanto eu estou querendo agir por eles, cuidar da relação deles, cuidar da felicidade deles, eu não estou cuidando da minha vida. Eu não consigo olhar para frente, eu não consigo fazer as coisas da minha vida, eu não consigo fluir na vida. Isso é desequilíbrio de troca. É não conseguir trocar, entende isso? Então, gente, todas as vezes que a gente se sentir devedor para uma pessoa, a gente vai ver o quanto a gente tem fidelidade e quanto a gente se sente devedor e a gente quer sair dessa relação. Então, às vezes a relação onde eu recebo muito, ela se torna pesada demais. E aí há uma relação que eu não quero ficar, que realmente eu quero sair dessa relação. E eu não percebo o quanto casamentos são destruídos por isso, o quanto uma empresa perde muitos funcionários porque ela quer dar demais, na verdade ela quer segurar o funcionário e muitas vezes ela tá mandando esse funcionário embora. Uma das coisas é a profissão mesmo, né? Empresas que formam os seus funcionários, empresas que dão estudo aos seus funcionários, muitas vezes perdem os funcionários por dar demais a eles, né? Que também é uma ordem que a gente observa na constelação. Ana, sempre que eu falo de adoção com outros consteladores, eu não entendo o que tentam dizer. Parece que não apoiam a adoção. Você consegue ajudar? Com
Consigo, gosto de adoção, acho que sim. O meu professor escreveu um livro maravilhoso de adoção e ele fala das crianças adotadas. Ele diz assim, que uma adoção, para dar certo, eu preciso entrar no lugar de ajudador. Para uma adoção dar certo, eu não posso me colocar no lugar de pais da criança adotiva. Por quê? Porque os pais dela vieram antes. Então, se eu me colocar no lugar de, eu sei que ela tem pai, eu sei que ela tem mãe, isso não significa que ela não pode me chamar de mãe, ou o meu marido de pai, enfim. Essa criança tem pai, tem mãe que vieram antes de mim. É a ordem, é a hierarquia. E eu sou o quê? Eu sou uma pessoa que ajuda essa criança a viver melhor. Olha a ordem. Muitas vezes as pessoas fazem adoção, elas querem adotar uma criança para provar que podem ter filho, para colocar no meio de um casamento para salvar um casamento, para mostrar para a sociedade que ela tem uma criança. Ou seja, quem está ajudando quem? Se eu adoto uma criança por necessidade minha, então essa criança, ela está suprindo uma necessidade minha. Olha a inversão. Ela é pequena, eu sou grande. Agora, como deveria ser as adoções? Ela necessita de mim e eu vou ajudar ela. Ela necessita de alguém que cuide. Ela necessita de alguém que dê amor e carinho. E eu posso fazer isso por ela. Então, olha como eu olho para essa criança. Ela quer amor e eu tenho amor para dar. Ela precisa de ajuda e eu posso ajudá-la. Quando eu me coloco em segundo no plano da criança, porque primeiro são os pais dela. Então eu falo assim, ó, vamos ver se você entende? Se um cachorro que vem de uma família de poodle, pai poodle, mãe poodle, esse cachorro é o quê? Poodle. Aí eu trago pro meu sistema. Vamos supor que o meu sistema é de pitbull. Mãe pitbull, pai pitbull. Aí eu adoto um poodle. Eu vou fazer de tudo para ele virar pitbull. E sabe o que vai acontecer? Ele não vai virar pitbull. Porque ele veio de um sistema de poodle. Isso é só para você entender o que acontece com uma criança adotiva. E aí essa criança que veio de um sistema de poodle, no meio de uma família de pitbull, e eles obrigando ela a ser a pitbull, e ela se olha e fala assim, meu Deus, eu não posso ser isso. Meu Deus, eu não vou conseguir. É frustrante ela sentir raiva desses pais adotivos. Agora, se eles reconhecerem, sim, você pode ser poodle, a gente cuida de você mesmo sendo uma família de pitbull. Entende as diferenças desse sistema e deixa a criança ser o que ela quiser ser, o que ela pode ser. Dentro dela existe uma essência que pertence a um sistema familiar do qual ela nasceu. A adoção é assim. Se você estiver disposta a cuidar da criança como ela é pequena e você grande, sem ela suprir uma necessidade sua, é uma adoção que super dá certo. Já vi em várias constelações, teve uma constelação em Brasília assim, ó, de chorar, de tão linda, aquela mãe adotiva dizendo que os filhos dela, 3 filhos adotivos, todos eles oravam toda noite para o papai e para a mamãe deles, que eles abençoassem os pais deles antes dessa família que cuidava deles. Adoções que deram super certo, coisa linda de ver. E adoções que dão muito errado quando eu quero ser a mãe. E aí eu olho para a mãe adotiva e falo, você não vale nada, você não presta. Uma pessoa é sozinha e adota uma criança pensando que lá na frente a criança vai cuidar dela na velhice. Então eu adoto o quê? Uma bengala? É uma criança ou uma bengala? Ela precisa de mim, eu estou disposta a ajudar ela sem cobrar nada em troca no futuro? Se eu já adotar ela, já cobrando uma companhia no futuro, já cobrando a vida dela, que ela não vai poder ter casa, um casamento, filhos, como você acha que ela vai se sentir? Uma prisioneira? Então você quer o quê? Uma prisioneira para cuidar de você futuramente? Então vamos olhar para isso, sabe? Por que você não arruma realmente um parceiro, uma parceira, alguém que te faz bem, alguém que você quer morrer junto, viver junto? O que acontece? Aí é uma questão de se constelar mesmo. Porque essa criança muitas vezes não pode suprir isso, é pesado demais para ela. Agora, se a adoção for com esse intuito, olha o que acontece. Venho de um sistema de mulheres abandonadas, traídas e mal casadas. Percebo que sou estagnada e meus relacionamentos não são saudáveis, são conflituosos e até hoje não consegui me estabelecer nisso. Como me sentir abençoada pela minha mãe para casar e ter uma relação feliz? Então, olha só. Quando eu olho para o meu sistema e eu vejo para trás, pertencimento, olho para o meu sistema e vejo atrás
mulheres que tiveram casamentos ruins, mulheres que não deram certo. Eu olho com bons olhos, eu consigo honrar essas mulheres, eu consigo honrar a dor delas, eu consigo olhar com compaixão para esses amores mal resolvidos ou tudo que aconteceu, né? Eu não preciso da bênção da minha mãe, porque a minha mãe, ela realmente vai ficar muito feliz se eu conseguir algo que ela almejou a vida inteira. Mãe é assim, né? Eu sou mãe e eu tenho uma felicidade enorme quando a minha filha consegue fazer algo que eu quis muito fazer. Quando ela consegue passar um curso ou ter um relacionamento que eu almejei muito ter. Então, quando você fala, a minha mãe não me abençoa ou eu preciso da bênção da minha mãe, é como se houvesse uma negação de casamentos felizes. É como se houvesse uma negação. Agora, há sim uma memória no seu corpo. E essa memória que deve ser olhada. Então, onde que está essa memória? O que aconteceu nesse sistema? Quem será que está travando tudo isso? Por que você tem essa fidelidade? Percebe que é uma fidelidade quando a gente faz igual? Eu ainda estou na fidelidade sistêmica, né? Sendo fiel a esse sistema. E eu, Ana, eu que pertenço ao sistema, me sinto culpada. Não é que a minha mãe não me abençoa. Me sinto culpada de ser diferente ou de ter um relacionamento diferente. Então, quando a gente olha para isso sem culpa, sem julgamento desse sistema familiar, honrando, respeitando e agradecendo, eu fico livre para fazer as minhas escolhas diferentes, se for o caso, né? Sobre pertencimento, inconscientemente eu posso buscar vários meios que parecem ser diferentes, mas que vão levar para o mesmo resultado final igual, só para repetir? Tipo, inconscientemente eu posso escolher outros meios de ter o mesmo resultado? Pode sim. Por exemplo, eu nego tanto meu pai, gente, eu briguei tanto com meu pai, antes de conhecer as constelações, eu briguei tanto com meu pai faleceu, eu tinha 5 anos, mas vai vendo, 5 anos, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu tava numa terapia, o terapeuta olhou pra mim e falou assim, Ana, o problema é que você tem raiva do seu pai. Sabe o que eu olhei pra ele e falei, eu me lembro até hoje, eu falei assim, nossa, você tá completamente errado, eu nem pai tenho. Olha a tamanha negação do pai. Eu nem pai tenho, meu pai morreu, eu tinha 5 anos, eu não tenho pai. Ou seja, não, vim da chocadeira, né? Vim só da mãe, não existe isso. Então, pai é interno, mas eu tinha sim aquela memória de abandono do meu pai, que foi embora com 5 anos. E depois que meu pai faleceu, eu vi um montão de irmãos, entende? Então, o que vem na cabeça da criança, aquela monte de filho, né? Homem é o quê? O que ele fez com a mamãe? O que aconteceu? Ou seja, eu vou negar. E aí, qual é o tipo de homem que eu vou achar? O que vocês acham? Que são homens bonzinhos ou que são homens que fazem filhos fora do casamento? Então, vou achar homens que traem, homens que vão repetir o padrão do meu pai. E eu vi o quanto eu buscava papai nos relacionamentos. Papai, né? E aí, eu mudo isso dentro. E é essa consciência que a constelação faz. Ela te traz tal consciência que você consegue mudar aquilo que você sente, né? Mudar talvez o seu destino se você não tem consciência nenhuma. Ana, entre irmãos também podemos nos equivocar? Sou a segunda filha e acho que exagero nos cuidados com a irmã mais nova. Total. Às vezes a gente está fazendo o quê? Entrando no lugar da mãe. Entre os irmãos somos todos iguais, né? Mas às vezes a mãe precisa de ajuda e aí a filha tá ali, aí eu vou desde pequenininha, ela é pequena, ajuda a mamãe a cuidar, ajuda a mamãe a fazer, e aí eu vou entrando num lugar muitas vezes que não é meu, né? Eu vou entrando num lugar às vezes que não é para eu fazer, mas eu me torno uma ajudadora. E tudo bem. Se você tem o significado de ajudadora, você pode até ter uma profissão sendo ajudadora. Você pode até entrar para as profissões de constelações que você vai amar, porque você já é uma ajudadora nata. Quer dizer, desde pequena você significou que ajudar era bom, mas precisa ter uma ajuda efetiva. Porque muitas vezes você pode estar sufocando a sua irmã, tirando a força de vida dela, não deixando ela fazer algo. Ana, às vezes eu tenho a sensação que eu não soube viver. São tantas coisas para acertar, descobrir, não sei por onde começar. Quando a gente está muito perdida, a gente está fora do nosso lugar. A gente não encontra saídas.
olha, primeiro passo é entrar no meu lugar. Que lugar? Sou pequena. Sou pequena diante dos meus pais. Sou pequena para o problema deles. Conforme eu vou entrando no meu lugar, parece que a vida vai se encaixando. As coisas vão se encaixando, né? Deixa eu olhar aqui, eu vi, ideia que alguém perguntou do livro. E deixa eu ver se ele tá aqui, aquele de adoção. Conseguem ver? Esse é o livro do Renato, ele chama Adoção. Como alcançar o sucesso, do Renato Bertatti. Ó, um livro maravilhoso, gostosinho de ler. E Conexão, da editora Conexão. Às vezes eu tinha ele, né? Muito bom, gente. Deve ter para vender online. Depois me pergunta no direct, que eu acho. É do meu professor. E sucesso foi a Denise, bonitinha. Sucesso nas adoções. Tenho 2 filhos com meu ex-marido. Agora tenho conflitos com esse pai adotivo, o ex-marido, né? A sensação que escolhi o homem errado para as crianças. Então, deve estar invertendo alguma ordem, de verdade. Deve estar colocando os filhos na ordem, deve estar colocando os filhos no lugar desse homem. Tem que ver. Falando assim, do jeito que você está me falando, eu não sei qual ordem está sendo invertida para esse homem agir dessa forma. Se vocês combinaram, se vocês acertaram que iriam adotar essas crianças, e se essa ordem tiver a serviço da criança, a gente ajuda a criança, a gente se coloca no lugar, a gente dá amor, a gente é o grande, as crianças precisam da gente, ok. Outra coisa, na relação, quem veio antes? É uma ordem, né? Então, eu primeiro me afinizei a esse marido, depois vieram as crianças. Então, às vezes, a criança está tomando um lugar ali, numa proporção que não é o lugar dela. Ela está chamando tanta atenção para algo que eu não estou observando, que muitas vezes o lugar dele está sendo abalado. Então, precisa olhar para isso. Eu já fiz constelação há 2 anos e ainda assim continuo casada com o pai. Como posso sair disso? Não consigo ter bons relacionamentos. Casada com o pai. Então, para sair do casamento com o pai, primeiro eu preciso sair do lugar da mãe, percebe? Quando eu caso com o pai, há uma inversão. Então, há muito mais que só um casamento. Eu entrei ali no lugar da mãe. Então, eu ainda estou no meio dessa relação. É como se eu ainda estivesse mediando papai e mamãe. Eu ainda acho que o papai é bom, que o papai faz isso, que a mamãe é ruim. Ou seja, eu tenho que fazer as pazes com ela. Eu tenho que tomar a mãe e depois sair do lugar dela. Porque muitas vezes na constelação, essa criança, ela virou a mulher, a princesinha. Ela roubou o lugar dessa mãe. E às vezes ela acha que a mãe é errada, que a mãe deveria ter feito bem para o pai, que a mãe deveria ter amado o pai de certa forma. Então, para ela sair desse lugar, ela precisa reconciliar com a mãe. Isso aconteceu, né? Reconciliou com a mãe e depois sai do meio do casamento deles. Então, gente, era isso que eu tinha para falar sobre as constelações. Espero ter sido realmente clara, né, nessas colocações que eu fiz. Obrigada, então, pela participação de vocês. Um beijo! Fica com Deus. Tchau!